maior votação da Bahia está no sertão. E esse pessoal acha que o PT os salvou. Então, eu lembro, antes da eleição, dizia que a ACM Neto ganhava. Quando estava aqui na Zona Rural, o pessoal da Zona Rural dava risada em minha cara. Eu falo, rapaz, você roda esse mundão todo aqui, não vê nenhum eleitor de ACM Neto. Se prepare que o PT ganha. E ganhou com Jerônimo. Infelizmente, essa é a realidade e ganharia de novo. Não, tem um porém o seguinte, essas cidades que o PT perdeu, essas cidades são satélites, cidades satélites dessa região do, como você disse, região rural, regiões mais longínquas aqui no estado. O que a gente tem? Essas cidades que o PT foi derrotado, por exemplo, Feira de Santana, Candeias, Vitória da Conquista, essas cidades são importantes, inclusive como abastecimento, dinheiro para uma campanha de reeleição do governador, de coordenação. Então, o que a gente está vendo é uma desconstrução, mesmo que lenta, muito lenta, ainda gradual, do PT na Bahia, por causa das derrotas dessas cidades. E outra, a gente está vendo um sintoma que até então era inédito. Até então, a gente não tinha visto ainda todas as principais cidades aqui da região sendo derrotadas, o PT sendo derrotado. Isso não tinha. Essas cidades, no passado, elas serviam para abastecimento dessas regiões aí. Regiões mais rurais, distantes da capital região metropolitana, mas eu estou falando de Vitória da Conquista, por exemplo. Já pensou uma prefeitura como a prefeitura de Conquista aí nas mãos do PT? O que não faria com recurso? O que não abasteceria de outras regiões, como também outros prefeitos de cidades menores? Então, óbvio que não vai ser fácil. Estou dizendo que o PT acabou. O PT está derretendo aqui no estado. Também tem uma outra questão nacional, que o governo federal também sofre muito. O Lula não tem engajamento de voto. Nós vimos também, o Lula esteve aqui em Salvador, não conseguiu transferir votos para o candidato dele, não teve voto nenhum, Geraldo Júnior. Também tem a questão da falta de popularidade do presidente da República. Então, ouvinte, essa questão toda nacional influencia no estado. O governador Jerônimo está esquecido, está largado aqui, abandonado. Está passando uma dificuldade como nunca antes na história. Então, o que a gente está vendo agora? Pela primeira vez, um forte sinal de que o PT, sem essas cidades, sem esses polos de abastecimento, principalmente de dinheiro, polos também de coordenação política, sem esses polos, sem essas peças nesse xadrez aí, o PT pode ser derrotado na eleição de 2026. Eu não duvido, eu espero. Estou falando do PT, deixar isso claro para você, ouvinte. Não estou falando da esquerda. Está vindo um movimento, como a Vanessa já disse aqui há pouco, um movimento antipetismo crescendo. Não somente na Bahia, em todos os lugares do Brasil. Em Salvador, uma cidade muito esquerdista. Muito esquerdista. Mas o movimento anti-PT cresceu muito. Candidatos anti-PT ganharam com muitos votos. Nós entrevistamos semana passada aqui o Sandro Filho, do MBL. Um jovem que eu fiquei surpreso, inclusive mostrou muita maturidade, conhecimento de política, pé no chão, humildade, mas ele não fez campanha Bolsonaro, nada. Inclusive, infelizmente, por um lado, eu vou dizer que eu fico até triste, porque aquele slogan utilizado, triste por um lado e feliz por outro lado, porque foi utilizado de maneira hipócrita por muita gente esse discurso fé, família, Deus, não sei o quê. E, na verdade, esses candidatos não tinham nada de fé, Deus, família. Mas naquela época, em 2018, 2022, a gente viu isso. O discurso teve um impacto eleitoral, conseguiu dar votos. Discurso, inclusive, bolsonarista. A gente viu candidatos aí que, nesse ano, fizeram campanha pró-Bolsonaro, que utilizaram esse discurso, que fizeram toda a campanha nos moldes bolsonaristas e tiveram um resultado pífio nessa eleição. Aí você pega o Sandro Filho, que é do MBL, e óbvio, deixar isso claro antes de algum ouvinte aí, né, algum esquerdista de plantão com pensamento binário, diga que eu estou defendendo o MBL. Não tô falando de realidade, de fatos.
Espero até que o Sandro Filho cresça. Ele é muito jovem, tem 19 anos, né? Mas que tenha mais maturidade e um dia até deixe esse movimento. Um movimento que pregou a obrigatoriedade de vacina e de máscara durante a pandemia. Para mim foi o ápice do MBL. A tampa do caixão do MBL mostra ser um movimento de esquerda. Também quando o MBL pediu o impeachment do Bolsonaro, foi bizarro aquele negócio. Mas eu tô dizendo o que para você, ouvinte? Entenda que o movimento bolsonarista perdeu muita força, agora o movimento antipetista ganhou muita força. O MBL teve o Sandro Filho em Salvador, que não é São Paulo, deixar isso claro. Difícil, o voto de opinião é muito escasso mesmo. Eu acho que o voto de opinião aqui em Salvador, de opinião mesmo, de pessoas que votam, né, é uma realidade, infelizmente, lamentável, mas é uma minoria que vota no candidato sem precisar receber dinheiro, sem boca de urna, sem nada. Infelizmente, é o que a gente vê em Salvador. Eu acho que esse voto de opinião não passa dos 90 mil votos aqui. Aí você pulveriza entre 300, sei lá, 280 candidatos com um pouco mais de opinião. O Sandro Filho teve 12 mil votos, cara que nunca utilizou nenhuma bandeira bolsonarista, inclusive, entre aspas, patriótica. O trabalho dele é o trabalho de expor o PT de e político expor o corrupto. PT, exatamente, Só. Vanessa. Não tem nem muita questão ideológica, Nada. é questão de expor a corrupção, os tradicionais políticos do PT. O que a gente viu? O cara disparou uma votação recorde. Nenhum outro candidato de direita em Salvador teve essa votação a vereador. Nunca, aleluia. Alexandre, que já é vereador, está indo pro 3º mandato agora. Certo? Vereador de Salvador aqui. Ele já é tradicional família política, né? Ele já disse isso aqui, não sei se você ouvinte sabe, se não sabe, tá desinformado. O pai dele já foi deputado federal, já vem no grupo até do ACM Neto, do avô, inclusive, o ACM original. Tem capilaridade na Bahia, liderança. E nunca teve essa votação do Sandro Filho. Nunca. O Aleluia foi recordista em 2020, que teve 11 mil e poucos votos. 10 mil e poucos votos, não chegou nem a 11. Acho que na primeira eleição em 2016, ele teve 9 mil e poucos votos, não me recordo agora. Ou seja, um político tradicional de direita, o Aleluia, Alexandre Aleluia, nunca chegou na votação do Sandro Filho. Então, o que as pessoas estão vendo? Primeiro é o protagonismo do indivíduo. Tem esse negócio agora de pedir voto, que mudou radicalmente. Isso eu não esperava, mudou mesmo. Não adianta, você pode ser o cara mais popular do mundo. Se pedir voto para alguém, as pessoas não vão votar mais. As pessoas querem o trabalho do candidato. O Sandro Filho conseguiu uma votação recorde com um trabalho totalmente, integralmente antipetista em Salvador. Em Salvador. Agora, não estou dizendo que o Sandro também é antipetista e é de esquerda. Não é isso. Ele faz parte, eu espero que ele avance mais. Eu gostei da firmeza dele aqui, inclusive da transparência, da humildade dele. Eu já critiquei ele muitas vezes aqui. Ele veio, deu uma entrevista pé no chão. Espero que ele... E a gente vê esse movimento até acontecendo no MBL. Você vê esse Pavanato em São Paulo, foi o mais votado, o vereador mais votado da cidade. Que fez campanha pro Marçal. Não colocou praticamente nada do Bolsonaro, era MBL. Cresceu um pouco, amadureceu, virou conservador. Espero que o Sandro Filho trilhe o mesmo caminho, sendo conservador. Porque o MBL tem essa rotatividade, eles têm essa capacidade de pegar o jovem. Que a direita no Brasil, infelizmente, nunca teve. O movimento conservador nunca conseguiu fazer isso. Jovem de 15, 16 anos. Você vai pro evento do MBL, eu estava vendo as fotos, a quantidade de jovens de 16, 17 anos é impressionante. O movimento conservador você não tem, é no mínimo 35, 40 anos. É um dado triste. O movimento conservador não consegue chegar em jovem. O MBL consegue. Várias pautas erradas que eu discordo, né? E resumindo a história, o Sandro tá no MBL. Eu espero que um dia o Sandro ocupe uma independência aqui e siga o caminho dele sozinho. Como o Pavanato fez, como o outro lá, o Holiday fez também, vários outros. Aquele, o que também apoiou o Marçal, nunca foi bolsonarista. Aliás, esses nomes aí, acho que o único bolsonarista mesmo é o Holiday, né? Os outros não são. Você sabe o que acontece, Timóteo? A minha visão é o seguinte, essas pautas de costume acabou sendo
acabaram sendo utilizadas por muitas pessoas que não as seguem, né? E isso foi causando uma determinada decepção no povo brasileiro. Assim, de fato, para um governante, para um legislador, isso é irrelevante. O que a pessoa faz, se a pessoa é casada com seja lá quem for, ou se isso é irrelevante do ponto de vista tecnicista, né, objetivo. Então, as pessoas estão buscando, e eu não estou falando que para mim é irrelevante, tá? Só para deixar um parêntese aqui. Eu estou fazendo uma análise do eleitor. O que o eleitor fez? Falou assim, não, eu vou lutar, eu vou votar, eu vou olhar para quem defende, de fato, a questão mais objetiva que a gente precisa combater agora, que é o PT, que é a esquerda. Quem está combatendo a esquerda? Quem está com coragem de ir para o fronte, falar na cara de político? Quem está com coragem para chegar e dizer que vagabundo é vagabundo? Né? É isso que eles... A análise foi exclusivamente essa. E não importava como, não importava nada. Né? O que o povo quer é alguém que o defenda, que protagonize a si próprio. E esse negócio de voto que um pede para o outro... Essa coisa do apoio, ela se tornou só um plus, mas não se tornou mais decisivo, porque foram muitos apoios solicitados. Gente, é objetivo. A gente tem uma legião de incompetentes que estão no poder hoje porque foram apoiados pelo Bolsonaro. Olha o nosso Senado. Olha o nosso Senado. Damares, que elogia Flávio Dino em Sabatina. Diz que ele é bacana, que ele foi um excelente governador para trabalhar, um comunista, que ela gostou de trabalhar com comunista. Né? A gente tem Romário, que é um esquerdista que está lá no Senado, porque foi apoiado, sim, pelo Bolsonaro, a pedido do Maracutaia. A gente tem Jorge Seife, que teve apoio também, está aí se mostrando o maior doidão da internet, fazendo live bêbado. A gente tem o Mourão Melancia, um vice notoriamente traidor do Bolsonaro, que ganhou por ser traidor, por tentar sabotar ele o tempo inteiro, o cargo de senador. E a culpa não é do eleitor, a culpa foi das opções dadas ao eleitor. Sim. Certo? São Paulo botou aquele astronauta, a gente podia ter alguém competente lá no cargo. Mas botou o astronauta, por quê? Porque o astronauta é um milico insignificante, que não ia para lugar nenhum e que não pode... Não se põe quem tem protagonismo. Não se põe um Ricardo Salles, não se põe um Van Trauven, não se põe. Põe quem tem a condição de ser apagado pelo eleitorado. Eles não querem evoluir, construir, de fato, uma cadeia de conservadores na política. Todos esses são sabotados. Em todos os lugares. Olha o Nicolas aí. O Nicolas tem protagonismo próprio. Então, o que vem acontecendo com a direita ao longo do período de tempo, para quem quer ver, é só analisar os fatos. É porque tem muita gente que não quer ver. Mas quem quer ver é só analisar os fatos. Tem gente que não sem quer ver emoção. ainda isso? Tem gente que discorda. Tem muita gente que discorda. Mas, vai tomar um pau em 2026, mas bonito. Mas assim, vai perder o rebolado. Vai sair tonto. O fato essa coisa de pedir voto perdeu a significância, fora os parlamentares que estão, Paulo Bilinski, que é o maior lacro parlamentar da face da terra, aquela da cafungada, que anda com a coroa de flores, como é o nome dela? Júlia Zanata, sabe? Só fica lá, pauta feminista, Gustavo Gaia, com aquela lambeção o tempo inteiro, e o sistema está derretendo, e o sistema só cresce, e o sistema está derretendo. O povo cansou disso, pô. O povo quer ver competência, não quer ver puxação de saco. Ô, peraí, rapaz, que é isso? Como é que você vai sair do nosso vídeo, não vai deixar o seu like, não vai deixar a sua inscrição? Peraí, rapaz, deixa logo o seu like, se inscreva no nosso canal. Se você não fizer isso, você certamente é um petista, um esquerdista. Então, deixa a sua inscrição agora e até a próxima.